no trabalho, no manejo com pessoas surdas. Então, quando o pastor Jair me convidou para estar com um grupo aqui de novo, eu convidei a professora Roberta para ela poder falar também um pouco sobre a pessoa com deficiência visual. No nome de vocês, no nome da palestra, ela diz que a gente vai explicar o trabalho das pessoas, com as pessoas, ou pequeno grupo, ou evangelismo, né, com as pessoas com deficiência. Mas eu acho que deve ter ficado impresso um pouquinho trocado. A gente vai trabalhar com vocês, que vai possivelmente trabalhar com pessoas com deficiência. Mas a gente também pode estimular a pessoa com deficiência a fazer esse trabalho, tá certo? Fiquem muito à vontade para vocês perguntarem o que vocês precisarem. Eu não sei, quantos de vocês já trabalham com alguma pessoa com deficiência? Já trabalha com eles? Você faz evangelismo, estudo bíblico? Ok, são pessoas com qual deficiência? Visual. Síndrome de Down? Deficiência mental? Ok. Mais alguém já tem contato com pessoas com deficiência? Professora, 36 anos, aposentada, e nessa área ela sempre tinha uma criança com alguma deficiência. Certo. Então, minha vida toda foi se dedicar ao modo geral para as crianças, deficientes também. Certo. De vez em quando falo livro de visual. Que ótimo. Você também? Visual, físico, né? Sim. Vocês. Ok. Vamos orar, então, antes de começarmos, podem ficar assim mesmo? Querido Pai, nós te agradecemos por ter nos trazido até aqui, ter mantido a nossa vida e nos sustentado a cada momento. Te pedimos que nos abençoe grandemente neste momento, que possamos, Senhor, levar a Tua palavra e a Tua salvação às pessoas que também precisam dela, que também precisam ser atingidas, pessoas muitas vezes discriminadas pela nossa sociedade, pessoas com deficiência, de alguma forma que precisam também saber que Jesus morreu por elas. Nos ajude e nos capacite para este trabalho, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A gente precisa saber, eu vou falar para vocês então sobre a surdez. A gente precisa saber quem são essas pessoas para a gente saber como trabalhar com elas. Então, quem são as pessoas surdas? São as pessoas que não ouvem, ok? Elas nasceram surdas ou elas ficaram surdas durante o seu período, né? Então a gente tem aí algumas consequências de doenças. A surdez como sequela de doenças. Intraútero ou depois da fase já perinatal. Eu sou enfermeira de formação, então muitas coisas profissionais, às vezes eu vou falar um pouco com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar a atenção aqui. Intraútero, a sequela mais, vamos dizer, 100% de uma rubéola materna é a surdez. Então, se a mãe, durante os primeiros meses de gestação, desenvolve essa doença, que é muito comum os médicos, os profissionais confundirem com um resfriado, passa desapercebido e essa criança que está sendo gestada nasce com surdez. É a causa mais comum de surdez intraútero. Depois que essa criança nasce, aí a gente tem meningite, a gente tem as infecções repetitivas de ouvido, a gente tem as quedas, que por incrível que pareça, são muito comuns de causarem surdez. Nós ouvimos nesta área do cérebro, por esta área do cérebro. Então, qualquer queda nessa posição faz com que a gente tenha aí uma criança que desenvolva a surdez. Esse é um dado de 2010, então nós temos 8 anos que o último IBGE foi feito no Brasil. O último censo foi feito no Brasil. Na época, então, nós tínhamos no Brasil 190 milhões de habitantes. Desses 190 milhões, 9.700 são surdos. Isso quer dizer 5% da população brasileira. Isso em 2010. A gente soma aí mais 8 anos
e a gente imagina uma projeção que ainda não foi feita, tá? Pelo IBGE, mas aí a gente tem uma visão de quantas pessoas surdas nós temos hoje no Brasil. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. A mulher estando grávida e o médico descobrir que ela está com ela tem como. Depois do terceiro mês, não. Mas antes tem. Antes, sim. Tá? Por isso que é importante se vacinar, viu? Meninas que ainda vão ser mamães, tomem vacina contra a rubéola antes de ficarem grávidas, tá? Vou passar rapidamente para vocês entenderem o nosso contexto atual. Por que que o surdo ainda é rejeitado? Por que que ainda há tanto preconceito em relação à deficiência? Não só da surdez, mas a todas as deficiências. A história nos conta que na antiguidade, nascer com alguma deficiência era uma praga. Era um castigo de Deus. Então, as crianças com deficiência, elas eram excluídas da sociedade. E, em algumas civilizações, elas eram jogadas de penhascos, elas eram sacrificadas, elas eram deixadas nas matas para serem devoradas pelos animais. Então, era considerado mesmo uma peste, é uma coisa diabólica você ter um filho com alguma deficiência. Então, esses filhos ou eram recolhidos, mantidos em casa, ou eram sacrificados. No Brasil, a lei da Libras, que é a língua brasileira de sinais, que é a língua pela qual o surdo se comunica através das mãos, só foi reconhecida em 2002. E aí depois a gente vai falar um pouquinho que também não ajudou muito na concretização dessa cultura surda que a gente tem hoje dentro da cultura surda, dentro da comunidade surda, que para nós ouvintes, que é assim que nós chamamos, quem ouve, tá certo? Não é muito bem entendida. E isso dificulta como a gente vai alcançar essa pessoa com surdez, porque a gente precisa conhecer essa cultura, conhecer esse histórico, para a gente entender que eu não posso chegar no surdo e fazer isso com ele, porque ele se assusta, ele não me conhece e ele pode me agredir, tá certo? Libras enquanto comunicação visual. Nós temos um surdo conversando, aí você olha e fala, nossa, ele é bravo, né? Ele faz umas caras e bocas assim diferentes, e ele fica ali com aquela mão forte, parece que ele vai bater em alguém. Imagina se eu chego para você e digo assim, olha, você ganhou $1 milhão. Qual vai ser a sua reação? Obrigada. Ai, que legal, nossa! Você vai vibrar com isso. E o surdo faz a mesma coisa, só que ele joga aqui, na mão. Então ele... E o corpo sempre vai junto nessa comunicação. Porque nós falamos mais alto quando a gente percebe um movimento, ou a gente pode falar mais baixo. A partir do momento que eu ouço que a sala está quieta e que a gente não precisa erguer a voz. E na comunicação em língua de sinais é a mesma coisa, né? E quando esse surdo vai para a igreja? Às vezes esse surdo é convidado na igreja e hoje a gente tem o telão e aí projeta a música, tá todo mundo cantando, o surdo olha e canta junto. Ele é retardado? Ele é louco? Por que ele faz assim? Por que o surdo emite sons? Porque ele não é surdo-mudo. Aprendam isso. Ele não é surdo-mudo. O aparelho vocal dele é perfeito. Não há nenhum problema no aparelho fonador. Porque o que não funciona é o ouvido. E aí ele ouve pequenos traços, pequenas frases, vocábulos. E aí ele ouve aquilo e repete. Então, muitos surdos, onde eu trabalho com eles, me chamam de ele. Ele. É o que eles ouvem do meu nome e é o que eles reproduzem. Então, quando ele está animado, principalmente quando ele vê todo mundo cantando, ele vai cantar junto. E as pessoas que estão próximas acham que ele é retardado, ele já foi confundido e internado em hospitais psiquiátricos, tá? Então, nós precisamos entender isso
quando nós vamos fazer evangelismo com o surdo. Já falei para vocês, o aparelho fonador não tem nada a ver com o aparelho auditivo, então ele não é chamado surdo-mudo, tá certo? Então hoje a gente usa esse sinal, vamos lá, vamos fazer junto. Se convencionou esse sinal, mas nós não dizemos mais que ele é surdo-mudo, ele é só surdo, tá certo? Ele não é portador de deficiência, eu não porto uma deficiência, eu tenho essa deficiência, né? Então o surdo gosta de ser chamado de surdo, tá certo? E como é que ele aprende? Vendo. Essa é uma dúvida. A surdez, ela vem da onde? É um nervo, é uma coisa que não está ligada? Pode ser de nervo, pode ser um rompimento do próprio tímpano, né? Porque nosso ouvido ele é dividido em três. O ouvido externo, que é esse que você está vendo, o médio, que é onde você fica ali tentando colocar o cotonete, e o médio e o interno que está lá dentro. Esse médio tem 3 ossinhos ali, a bigorna, o martelo e o estribo. São extremamente pequenos e frágeis, e eles velam junto ali, pertinho deles, tem o tímpano, que pode ser rompido, também causando a surdez. E é ali que acontecem as infecções. Então, que são uma das causas. Agora, por trás de tudo isso, a gente tem o conduto, né, o nervo que leva essa audição até o nosso cérebro. Nós ouvimos por vibrações. Então, o som vibra, chega no nosso ouvido interno, se transforma em som dentro do nosso cérebro. Então, se eu tenho uma deficiência na condução desse som, eu não ouço. Entendeu? Se eu tenho uma deficiência na recepção desse som lá no meu ouvido interno, eu também não vou ouvir. Então, a gente pode ter deficiência em vários níveis, tá certo? Dependendo do nível, você pode fazer o implante, isso, aquele implante coclear, que você vai substituir o canal auditivo por um fio, né? Vamos dizer assim, a grosso modo. Ou você pode usar o aparelho, que vai amplificar o som, quer dizer, alguma coisa no seu ouvido interno não está funcionando 100%. Então você coloca o aparelho e ele vai auxiliar, ele vai apoiar o som que está chegando no seu ouvido. Tá certo? A surdez pode ser evitada na gravidez, então? Evitada? Na gravidez? Sim, se a mãe tiver a rubéola, tá certo? Entre outras doenças, a mais grave é a rubéola, tá certo? Por isso que a gente reforça, antes de engravidar, esteja com as suas vacinas em dia. E simplesmente uma vacina pode resolver todo esse problema, certo? Uma pessoa que fala e fica surda, ela continua falando. Isso, muito legal. Se a pessoa já tem 18 até 10 anos, a gente diz que na fase pós-lingual, o que é a fase pós-lingual? Depois que você adquiriu a linguagem, depois que você já aprendeu a ler e escrever. Se você perde a audição, entenderam? Por que vocês entenderam o que eu estava falando? Porque vocês leram meus lábios. Por que vocês fizeram isso? Nosso cérebro tem essa capacidade. Vocês já ouviram tantas vezes, já viram esse movimento da boca tantas vezes, que o cérebro de vocês já gravou. Então, quando eu não emito som, mas vocês leem os meus lábios, vocês sabem do que eu estou falando. Então, quando se perde a audição, depois da fase pós-lingual, a pessoa pode continuar falando, mas ela vai precisar de um apoio de fono, porque o cérebro vai esquecendo o som das palavras. Se eu disser para vocês assim, imaginem uma cachoeira, lá embaixo dessa cachoeira tem uma pedra e a água cai nessa pedra. Está ouvindo o som dessa água caindo na pedra? Por que vocês conseguem ouvir esse som? Porque nós temos memória auditiva.
E vocês não precisam estar vendo, mas vocês lembram, ouviram na Discovery, ouviram na televisão em algum momento, ouviram presencialmente, presenciaram isso pessoalmente, então isso ficou gravado na memória de vocês. Então quando a gente fala alguma coisa, você se reporta aquilo, e o surdo não, porque ele não tem memória auditiva. Diga. Esse aparelho auditivo que você falou, mesmo que a mãe tenha tido rubéola, efetuou a criança na sua surda, esse aparelho ajuda da mesma forma se fosse rompido? Depende de onde está, porque às vezes a rubéola foi menos intensificada, então ela lesou menos esse nervo auditivo. Dependendo do grau da perda, de onde foi feito o estrago, o aparelho funciona, às vezes não. Às vezes só o implante mesmo que vai substituir aquele canal que foi rompido. Diga. Eu tenho um contato com um que ele já tem 22 anos, só que ele não usou o aparelho. Se ele colocar o aparelho agora, tem alguma... Então, o aparelho ele amplifica o som. A gente precisa saber qual nível, porque existem 4 níveis de perda auditiva: leve, moderada, profunda e severa. A gente precisa saber qual desses níveis essa pessoa surda está. Tá? Uma coisa legal que vocês podem fazer em casa. Hoje a gente tem, mesmo no carro, quando você aumenta o som, você tem uma numeração. Tá? Até 24 decibéis é considerado uma audição normal. Acima de 24 decibéis, a gente já tem aí uma acuidade diminuída. Então, a gente precisa tomar cuidado com o volume da televisão, do rádio que os nossos filhos ouvem. Porque se tiver muito alto, tem alguma coisa errada. Lógico que a gente tem que levar em consideração o tamanho da sala, se tem muito barulho externo, tá certo? O tamanho do aparelho, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Mas é uma dica para vocês começarem a ficar espertos aí em relação a isso. O fone de ouvido faz mal. O fone de ouvido, os otorrinos estão assim maravilhados, que daqui a 40 anos a gente vai ter uma população surda. Você tá no ônibus, aí tem um fulano lá, a gente fica escutando. E você está ouvindo 3 bancos depois. Exato. Tá incomodando a gente. Então a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia faz uma estimativa que daqui a 40 anos nós vamos ter uma população quase 50% surda. Por causa do uso do aparelho de fone e numa altura que daqui eu ouço você. Tá certo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho uma vizinha, uma colega, ela e o filho, eles falam tão alto que o ouvido incomoda, sabe? Exato. E aí ela faz o escudo dele. Mas ela fala tão alto, então é por isso? Pode ser por isso, sim. Porque, e também com a idade, né, gente? A gente vai envelhecendo e a gente vai perdendo essa capacidade de 100% de audição. Ela gagueja um pouco, mas o filho não. Pode ser. O ideal seria que ela fizesse uma avaliação na fono, com a fono, para saber... Hã? Era gaga? Tartamuda? É o Na termo. escola todo mundo ria de mim. Tartamudez. Eu me aceitava, Aham. eu ia junto, eu brincava junto. Aí eu falei para a minha coordenadora, eu vou ser professora, imagina como você era fácil. Se você tivesse trabalhado desse jeito, você vai estudar tudo. Aí eu fiz fono, o meu Isso. filho, caçula também era igual a mim. Sim. O outro era quase, agora todo mundo fala bonito, direito. Hoje eu sou professora, estou deitada, né? Sim. Psicóloga, pedagoga, assistente social, respiro para falar, falei com uma caneta Várias vezes para treinar. Ela vai ter uma barreira aqui. Sim. Eu olho no espelho, você vai chorar. É um trabalho, é uma vida. Eu desde pequenininha combinei, eu era gaga. Depois, quando eu tive, meu filho tinha 6 aninhos, aí eu já tinha 36 anos que eu fui gaguejar. Hoje eu tenho 58 anos. Amém por isso. Seja uma bênção aí a sua vida. É uma história, é uma história. Hoje nós temos na igreja o Ministério Adventista dos Surdos, que tem essa missão do ID, de levar a mensagem. E como é que a gente leva a mensagem para uma pessoa que não ouve, né? Mas a gente sabe que
O id é para todas as pessoas. Jesus morreu para salvar todas as pessoas. Então, quando ele fala id, ele não diz, ó, vai naquela comunidade onde as pessoas são bonitas, arrumadinhas, perfumadas. Ele não fala isso. Ele fala id aonde? A todas as nações. Pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Por que eu friso língua? Porque a língua de sinais é uma língua específica dessa comunidade, de pessoas surdas. E é essa língua que a gente precisa aprender para evangelizar. Então, especificamente, quando a gente vai trabalhar com pessoas surdas, a gente vai usar a língua de sinais, tá? A gente precisa de justificativa e motivação para esse trabalho? Acho que não, mas a gente ainda coloca aqui, porque ela está baseada na palavra de Deus. No expresso desejo de que as pessoas entendam a ordem de Jesus e imitem o seu exemplo. Eu vou deixar com vocês... Professora, só uma pergunta. Se eu vou dar estudo bíblico para a pessoa que ela tem essa deficiência... Pode passar? Isso, que ela é surda. Então, mas Aqui tá eu tenho difícil. que fazer uma comparação... Isso. Esse material que vocês estão recebendo aí você pode dizer para mim, ah, não, Jaqueline, mas eu não sei aprender, vou aprender Libras agora, depois de velho já, pode deixar aqui comigo. Eu não tenho habilidade motora, eu não tenho controle mais, né? Meus dedos são meio duros já, eu não tenho... Isso, então a dificuldade, então ok. Aí a gente tem um resuminho do que eu falei para vocês. E aí na segunda página, vocês têm aí uma coisinha bem legal. Eu não sei língua de sinais, certo? Certo. Mas eu sei sorrir, eu sei cumprimentar, eu sei ser educado. Muito obrigada. Por quê? Diz aí, olha, cumprimente o surdo com um sorriso. Gente, surdez não pega, tá? Então, não precisa ficar com medo. Opa, obrigada. Ah, esse aqui eu vou distribuir. Não precisa ficar com medo de tocar na pessoa surda. Porque vocês não vão pegar surdez assim. Surdez não é hereditária, tá bom? Aí vocês vão receber também o alfabeto manual. Atrás também tem umas orientaçõezinhas aí para vocês. Aqui. Tá certo? Então tomem cuidado quando falar, olhar para eles. Isso. Se você for falar e ficar olhando do lado, não vai entender nada. Precisa olhar para o surdo quando falar com ele. Eu acho que faltou. Para mim é um dialeto, do menino. É uma graça. Ok? Muito obrigada. Olha, o surdo, alguns surdos leem lábios, então é ideal que eles se assentem lá nos primeiros bancos, porque enquanto o intérprete está aqui, ele está olhando o pregador também, e ele pode fazer uma leitura labial desse pregador, tá certo? Aí algumas dicas para vocês. Eu perdi meu celular? Eu não sei onde eu pus meu celular. Não, é o dele, é o dele. Ok, todo mundo aí com o alfabeto na mão? Vamos treinar, porque aí a Roberta vai falar com vocês na sequência. Vamos lá. A, eu faço com as duas porque a gente usa a mão de domínio, tá? Se eu escrevo com a mão direita, eu uso a mão direita. Se eu uso a mão esquerda, eu vou sinalizar com a mão esquerda. É o A, ó, mostra a unha aqui, ó. Bem abertinho os dedos, isto. Essa é a letra A no alfabeto manual. Essa é a letra B, nessa posição assim. Tá? É importante também a posição da letra, não é assim, ela é de lado. Isto, de ladinho. A letra C, isso. Pode tirar, Roberto, e pôr o seu, se você quiser, o meu. Letra D, ó, tem que fazer o buraquinho aqui, ó. Letra D. Agora vocês vão descobrir que são dislexos, né?
Segura aqui, todos os dedinhos, só esse para cima. Abre a mão, faz a bolinha. Isso. E agora o E. Parece os dentes aqui. Isso. O F, ó, o dedão para fora. Aqui o F. Isso. Dedos para cima. Isso. Isso mesmo. Agora, ó, com esse dedo mesmo, ó, para dentro é a letra T de tatu. Para fora é o F, para dentro é o T. Isso, só para vocês lembrarem. Então aqui a gente tem o F ao G. Só assim, ó. Aqui, nessa posição. Para frente. Isso. G. Existem letras que têm movimento. Por exemplo, o H, ó. Põe o dedo aqui, dá uma viradinha nele. Uma viradinha. Isso. H. I. Isso. O mindinho. Acho ótimo vocês brigando com as mãos de vocês. Ó, J, faz um anzolzinho aqui, ó. Faz um anzol. Isso, J, L. Isso mesmo, L. L. Ó, o M não tem 3 perninhas? Assim. Pode ser assim ou assim, tanto faz. Tá? M. Recolhe uma, virou o N. Ah, depois a gente volta nas americanas. N. O. Facinho, ó. Isso, ó. Lembra do H? Vira ele de cabeça para baixo. Virou o P. Isso. Lembra, o H era aqui, ó. Só que você já não precisa girar, é só virar ele para baixo. Põe o dedão aqui no meio dos 2 dedos. Isso. P. Lembra do G? Só abaixa. Virou o Q. Virou Q. Isso. Subiu R, ó. Nessa posição. R. Isso, dobra o dedo. Ó, lembra do A que era aqui? Só o S agora. Põe o dedão na frente. Vira pra mim assim. Isso. Assim, o S. O T a gente já fez, lembra? O F pra fora. O T pra dentro. Põe, isso, põe aí. O. Aqui, pequenininho, rapidinho. Esse aqui é fácil. Esses 2. Não. Isso, esses 2. O V é só abrir. Isso aí. X. Imagina que você está riscando aqui, ó. X. Depois a gente volta lá. X. E todo mundo quis ser zorro na vida, né? Desenha o Z aí no espaço. Ok. Vamos lá nas letras americanas. Lembra do H? Joga para cima, vira K. K. Isso. Aí a gente tem o W e Y. Certo? Não é isso, também não é isso. É só assim. Tá? Depois vocês vão treinando aí para escrever o nome de vocês. Nós não usamos o alfabeto manual para conversar com o surdo, tá certo? A gente usa o alfabeto para dizer o seu nome, por exemplo. Meu nome, Jaqueline. Meu sinal, cada um de nós tem um sinal na comunidade surda, tá certo? E a gente tem os sinais próprios para todas as palavras que a gente tem em português, pelo menos quase todas. Casa, vamos lá? Casa. Amor, Jesus. Por que Jesus é assim? Os sinais da mão. Então, o som não existe para o surdo. Então, ele é visual. Então, o que ele vê, aquilo faz sentido para ele. Por exemplo, como é que vocês acham que é o sinal de ventilador?
De ventilador. Então faz sentido para eles, tá? A imagem faz sentido. Para nós o som faz sentido, né? Então para eles o sinal é assim. A mulher tem o rosto macio. Então, ó, coloquem o polegar aqui, ó. Esse é o sinal de mulher. Não assinou? Esse é o sinal de mulher. Fecha a mão, o polegar. E homem tem o quê? Barba. Então, esse é o sinal de homem. E o sinal de bebê? Faz sentido? Sinal de criança? Sinal de adulto? Exatamente. Né? Sinal de alto? Sinal de magro? Ó. Sinal de sorrir? Isso mesmo. Então os sinais fazem sentido, certo? Porque eles expressam o que nós falaríamos com palavras. Então, precisa aprender língua de sinais. Principalmente quando a gente vai trabalhar com a pessoa surda, porque é específico para ela. Mas vocês têm aí 10 passos que vocês podem fazer nas igrejas para recepcionar essa pessoa surda, para ela se sentir bem aconchegada na igreja, para que ela possa se sentir aceita na igreja, para que não haja... Vou fazer do lado de cá. Que sinal é esse? Preconceito, rejeição. Isso é a última coisa que nós, enquanto igreja, podemos fazer por uma pessoa com deficiência. Elas estão abertas ao Evangelho, elas querem ouvir a respeito de Jesus, mas a gente precisa se preparar. Então, especificamente nesse tipo de deficiência, a gente precisa tomar a iniciativa, ser voluntário e aprender língua de sinais. Tá certo? Nós temos o site www.surdosadventistas.com.br. Nós temos a lição da escola sabatina, nós temos estudo bíblico em Libras, nós temos várias palestras do pastor Luiz Gonçalves em língua de sinais, todas interpretadas. Tivemos agora o vídeo Libertos, o filme Libertos em língua de sinais. Vamos estar gravando na próxima semana o livro missionário desse ano. O do ano passado já está disponível. Então nós temos os links para que vocês possam baixar esse material, imprimir num DVD ou simplesmente assistir junto com a pessoa surda na casa de vocês, na igreja, na escola, onde vocês quiserem. Tá certo? Vocês têm o meu contato lá, tá? Podem me escrever que eu oriento vocês como receber esse material, como começar o Ministério de Surdos na igreja de vocês. Qual o sinal? Nós temos a recepcionar. Bem-vindo. Bem-vindo. Certo? E tem aí essa lista que eu dei para vocês aí, tem algumas dicas. E tem o meu contato também. Me liguem no WhatsApp e a gente conversa. Tá bom? Assim com os 2 dedos. Pode fazer só assim, com as mãos também. Seja bem